Muito bom dia a todos os meus irmãos, amigos preciosos, a vós todos, que Deus tenha misericórdia e vos ajude ricamente. É a nossa oração ao iniciarmos mais um dia. Provedor, que vem a ser um provedor? Provedor é uma pessoa encarregada de prover o abastecimento, seja de uma pessoa ou de muitas pessoas. Provedor dos remédios, dos alimentos, das vestes de uma instituição. Então ele é um abastecedor que provê o necessário para que tudo ocorra bem. Deus, ele é um Deus provedor. E damos graças a Ele por isso, porque em todo tempo Ele tem provido para nós o nosso necessário. Bem, nós começamos aqui em Gênesis capítulo 22, quando Deus prova a Abraão pedindo-lhe seu filho. E Abraão foi fazer o sacrifício conforme Deus lhe mandou. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Coisa, hein? Ei, Abraão, devemos procurar, como Paulo disse, sede vós meus imitadores, como eu sou de Cristo também. Que confiança! E tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Olha como ficou o coração de Abraão quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão não tremeu. Não, ele respondeu: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Deus proverá. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus da providência. Ali estava o monte aonde o templo foi construído em Jerusalém. Mais tarde o tempo passou e ali estava um tipo do templo. Em João, capítulo 1, verso 29, olha que coisa maravilhosa. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, olha o tipo ali sendo cumprido no antipo. Aquele sacrifício, aquele cordeiro para o holocausto, o Senhor proverá. Deus tinha provido lá, já estava só esperando Abraão chegar com o filho. E Abraão estava disposto a sacrificar o filho. Mas ali era apenas um teste, para ficar colocado que um dia o real Filho de Deus, o unigênito,
gerado por ele, iria morrer pela humanidade. E Abraão chegou naquele local, amarrou seu filho e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Eu me alegro com isto, meu sono. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pensa você um pouquinho, medita nisto. Que teste Abraão passou. Mas ele tinha tanta confiança. Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele cria, ele ia fazer o seu papel e Deus faria o dele. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o tipo ali diante de Abraão, pai da fé, chamado assim, um cordeiro, preso pelos chifres entre os arbustos, para morrer no lugar de Isaque, seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. É um dos nomes redentores. Deus proverá, irmão. No monte do Senhor, Deus proverá. Isso é algo tremendo. Qual que é a sua necessidade? Qual que é a sua necessidade hoje? Deus, no hebraico, significa ver ou prover. O nome que Abraão dá àquele lugar demonstra que ele percebe a revelação do propósito salvífico de Deus. Deus proveu o cordeiro para si. Então Deus o abençoou. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então ali estava o antitipo agora vindo em direção a João. E no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele. Ele falou: ali está o antitipo, ali está o Cordeiro, Filho de Deus, que dará a sua vida para a remissão, para perdão dos pecados de todos aqueles que nele crer, de seus pecados se arrepender e vir a ele para o perdão serem perdoados. Viu João a Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde então se tornou possível o reencontro de Deus com o homem.
aquele elo que havia se rompido, mas Deus já estava mostrando desde o Gênesis que um dia chegaria o momento em que todos poderiam ter a oportunidade de se reencontrar com Deus outra vez. Olha, meus irmãos, e que Deus espera de nós hoje? O que Deus está esperando de nós? Então, aqueles irmãos que viveram ali debaixo daquele pacto, daquela aliança do Velho Testamento, eles morreram confiando em Deus. Abraão peregrinou, procurando por aquela cidade cujo autor e construtor e artífice era Deus. Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó para participar, para ter o privilégio de levar consigo a perseguição por causa da verdade, trazer sobre si o vitupério de Cristo. Então, quando você lê ali Hebreus capítulo 11, aquela que onde é chamado a galeria dos heróis da fé, seu sofrimento, suas perseguições, suas mortes cruéis, deixou a riqueza. Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó para carregar consigo o opróbrio de Cristo, porque teve por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Pela fé ele contemplava o galardão. Então, pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O que nos levou a estar onde estamos hoje? O que nos levou a estar onde estamos hoje? Deixar de lado tantas coisas? Meus irmãos, é porque os nossos olhos se abriram. Então vamos carregar como Moisés carregou o opróbrio de Cristo. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir os prazeres transitórios do pecado, da idolatria, da fama. É melhor ser injuriado com o povo de Deus. É melhor ser desprezado, mas estar com o povo de Deus. É melhor ser ignorado, mas estar com o povo de Deus. É melhor estar sozinho do que com a multidão que não crê na palavra de Deus como ela é. É melhor estar só. Oh, glória a Deus, aleluia. Agora nós estamos vivendo todos os séculos. Veja o verso 39 agora. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Meu Deus, eles se deixaram ser mortos, mas não renunciaram à fé, só na esperança. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Desde o princípio, a perfeição só vem agora, quando Cristo vem, na transformação do nosso corpo velho, cansado, abatido, para ser conforme o seu glorioso corpo, com poder eficaz e sujeitar também a si todas as coisas. Ele tem que estar em você hoje, para ter esta fé suficiente para prosseguir sem desanimar. Então isso nos mostra esse último versículo aí de Hebreus capítulo 11, no verso 40. Deus
provendo coisa melhor a nosso respeito. Ele que proveu isto. É Ele que nos dará toda essa capacidade, Ele que nos provê essa fé, Ele que nos provê essa confiança, essa segurança, essa esperança. Todo tempo o Senhor tem provido as coisas a seus filhos. Então vejam bem, desde o período do Antigo Testamento e do Novo Testamento, como também a unidade do povo de Deus em ambos os séculos. Embora os crentes do Antigo Testamento vivessem pela fé, Hebreus 10:38, eles não foram privilegiados para testemunhar em suas vidas o cumprimento da grande promessa de Deus. Todavia, eles participam dos benefícios do ministério sumo sacerdotal de Cristo e, juntamente com os santos da nova aliança, são aperfeiçoados, todos juntos. Os da velha aliança e o da nova aliança aguardam o perfeito, o cumprimento de todas as Escrituras, o aperfeiçoamento que acontecerá quando Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, outra vez vir para transformar o nosso corpo para ser semelhante ao dele. Conforme está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, ele virá para que isto aconteça. Então nós seremos certamente seremos iguais a ele. Que Deus aumente a nossa fé, a nossa confiança, a nossa segurança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Viva para Cristo uma vida verdadeira. Amém.